metro de linha. A hora que eu levantei assim, cara, veio aquele animal gigantesco, parecia um dinossauro. Juro pra você, parecia um dinossauro. O rabo dele dava isso aqui, ó. A parte que eu vi. Ia mais ou menos, só a parte que eu vi era isso aqui, ó. Aquele animal, aquele jacaré, o meu caiaque tem 3,50 m. Era muito, mas muito maior que o meu caiaque. Olá, esse aí é o Anderson Guedes. E aí? Legal, legal. Só na parte, tá, prazer. Tá aí, eu até passar o microfone e recebê-lo aqui, cara. Tamo junto, irmão. Foi incrível a história, porque assim, a Vanessa, um dia que eu montei o estúdio aqui, a Vanessa disse, cara, tem um cara pra você entrevistar, o Anderson Guedes. E, cara, eu agradeço de coração pela sua presença. Quando o Anderson gravou, que da outra vez, foi interessante que ele regaçou. Caraca, aí eu comecei a seguir ele. Cara, esse cara é muito bom. Aí, entre as histórias que você gravou aqui antes, foi, pô, o cara matou a onça, ele matou a capivara. Não, a capivara A capivara, não. você matou a capivara. Capivara quase me matou. A capivara quase matou Ela ele. levou a melhor nessa. Pô, aí eu cheguei lá, eu vi um vídeo ele pegando o jacaré. Eu falei, caraca, o cara pegou o jacaré, velho. Eu falei, não, ele não vai pegar, ele não vai pegar. Ele pegou o jacaré. Essa do jacaré, cara. Eu achei que eu fosse ficar sem a perna. Né? Porque assim, o jacaré é um animal que a gente tem que tomar muito cuidado. Uhum. Tipo assim, às vezes as pessoas acham que por todos os vídeos que deu certo da gente pegar o jacaré, a gente nunca levou nenhuma mordida. Eu já levei mordida de jacaré. Uhum. E o principal de você, quando você leva uma mordida de um jacaré, é você não tirar a mão da mordida ou o braço da mordida. Uhum. Então é aí que é o grande problema. Por quê? Porque quando o jacaré morde, ele aperta e ele fura. Só que ele tem duas opções. Ou ele gira para arrancar um pedaço, que é o que ele faz com a caça. Ele não tem. Os dentes deles não são dentes bons, igual do felino, que ele consegue morder e rasgar. Eles são dentes que ele tem que girar o corpo para arrancar o pedaço e ele engole. Ele não tem aquela coisa de mastigar para comer. Então ele come pedaços, engole pedaços. Entendeu? Uhum. Aí, por exemplo, às vezes ele pega um peixe, ele joga para cima e vai engolindo ele inteiro, ele passa inteiro. E pronto, tá? É isso. Então, quando o jacaré chega e morde você, duas coisas que eu sempre levo. Eu levo uma cordinha, um paracorde, tipo esse aqui que tá na minha mão. Esse aqui é um paracorde que eu uso na faca, né? Esse aqui é. Então, essa faca você tem esse paracorde para você prender ela na mão, né? Para não sair do seu braço. Porque às vezes você entra na água e ali dentro da água você precisa soltar a mão, mas você sabe que a faca tá próxima. Mas enfim, por que serve essa cordinha? Não essa aqui, mas uma cordinha um pouco maior. Se o jacaré chegar a morder. Se o jacaré chegar a morder o seu braço e ele girar, ele arranca. E não precisa ser um jacaré grande, não. Qualquer jacaré desse do Pantanal aí, se ele morder e girar, ele vai arrancar seu braço. Porque ele torce e puxa com muita força. E aí o que você tem que fazer? Você tem que passar uma cordinha e fechar. Para o sangue não correr e você não morrer. A parte boa é, o jacaré já te soltou. A parte boa. O jacaré já te soltou e você prendeu o sangue. E ele não vai te atacar de novo porque ele tá com o seu braço na boca. Meu Deus do céu. Então isso aí é algo que Cara. você tem que já ir pensando que isso pode acontecer. Não é chegar na displicência. Se eu pegar minha caixa de pesca que tá lá dentro do carro agora, você vai ver que eu tenho uma cordinha dessa. Ela já tá pronta com nó de forca, então eu puxo, é um paracorde e o nó trava. Isso aí é básico, isso aí vai no meu bolso quando eu vou mexer no jacaré. Próximo. Então o que acontece? Quando o jacaré ele te morde, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que imobilizar o bicho para ele não girar. Não puxe o braço, porque a tendência é ele fechar ou sair rasgando ou ele girar. Então, se ele mordeu e tu puxou, você pode ter certeza absoluta que o estrago vai ser muito grande. E é muito grande mesmo. Então o jacaré mordeu, você sobe em cima dele e trava. Seja na perna, seja no braço. E aí você pensa depois na melhor maneira de fazer ele abrir a boca. Né? Você pode ir tentando ali, ele vai ter que ajeitar a mordida, você vai tirando aos poucos. É um jogo de paciência. Entendeu? O jacaré já mordeu meu braço e como que a gente fez? Na manha, sabe? Enfim, lá no Rio Guaporé aconteceu, assim, duas situações, assim, bem complicadas comigo. Bem complicadas. Eu arrastei meu caiaque, eu cheguei num ponto, né? E é legal, assim, de eu falar, pessoal, que são duas situações no mesmo dia. Eu vou contar as duas agora. Eu vinha arrastando meu caiaque
Cheguei num lugar que a água, ela não era no rio principal, era só um braço do rio pequeno. Então era como se fosse um alagadinho e depois ele afinava e ficava um raseiro assim. E eu passei, coloquei meu barco no início desse raseiro, falei, vou ver se tem alguma coisa nessa poça. Arremessei a isca, vim trabalhando, um peixe pegou e afundou e não voltou mais. O peixe afundou e não voltou mais. E eu puxei de volta, senti que estava enroscado. E nisso o pessoal que me trouxe de barco, tinha mais 3 no barco, um garoto, o guia e mais um adulto no barco. Eles ficaram ali perto, né? Não passaram até porque era muito raso para o barco passar. E aí eu peguei o meu caiaque e fui lá desenroscar. A hora que eu segurei aquela linha e vim puxando assim, ó, 99% das vezes eu entro dentro d'água. Eu falei, cara, dessa vez eu não vou entrar. Algo dentro de mim falou para eu não entrar ali. Eu vi que estava vindo, eu imaginei que podia ser um toco pesado ou até mesmo uma raia que grudou no chão e vim trazendo. Vim trazendo. Cara, quando eu chego mais ou menos no líder é um pedaço da linha que você emenda na outra, uma linha mais transparente. Então você sabe que ali quando chega no líder você tem 1 metro de linha. A hora que eu levantei assim, cara, veio aquele animal gigantesco, parecia um dinossauro. Juro pra você, parecia um dinossauro. O rabo dele dava isso aqui, ó. A parte que eu vi. Ia mais ou menos, só a parte que eu vi era isso aqui, ó. Aquele animal, aquele jacaré, o meu caiaque tem 3,50 m. Era muito, mas muito maior que o meu caiaque. Porque só o pedacinho do rabo que eu vi dele já era dessa largura. Esse é o jacaré-açu. A hora que eu puxei aquele bicho, eu vim trazendo, ele afundou. O animal era tão gigantesco, tão imponente, que ele não se debatia, cara. Era como se ele estivesse lá, ó, tipo na dele. Às vezes ele até pegou o peixe e estava comendo ali o peixe na boca. Eu imaginei. E fui trazendo. Aí eu pensei, cara, na hora me veio uma ideia fantástica. Eu vou levar esse jacaré lá pra beira. Ele vai sair andando, tinha tipo uma praia assim, ele vai sair andando, eu pulo em cima da cabeça, travo, e os dois lá do barco, o guia e o adulto, pulam atrás e me ajudam a travar. Não, e assim, o pessoal, você falando assim, o pessoal acha que é mentira, mas eu vi, tem no teu canal. Você viu esse aí, né? Eu vi esse vídeo. Aí eu peguei, é verdade. Aí eu olhei pra trás assim, falei, ei... Eu desculpa incomodar, até eu falei assim, pô, ele não vai pegar o jacaré, não vai. Aí eu falei, ei, nós vamos ter que trabalhar em conjunto aqui, pra gente poder tirar, nós vamos ter que fazer um trabalho junto aqui pra tirar, pra colocar. E a ideia era boa, porque eu pulava lá, travava a cabeça dele, então era um na cabeça, um no meio e outro segurava o rabo pra ele não girar. Porque se ele girar com a boca aberta, onde ele pegar ali, cara, você imagina um jacaré de 4,5 metros a 6 metros. É muito grande, cara. Então você tem que botar pressão e não pode hesitar. Tem que fazer, tem que ser todo mundo junto. Eu fui e eles já pau atrás. Só que daí os caras não quiseram. Entendeu? Eu até falei, pô, eu tenho aí fio pra sutura, se der alguma zebra a gente consegue. Não teve como convencer eles não quiseram. Aí eu fui puxando, enquanto eu tava puxando, eu tava pensando como que eu ia fazer isso sozinho. Falei, cara, sozinho fica difícil. E aí se soltou. O animal foi. Aí eu peguei, eles viram, eles não quiseram passar nem pelo lago. Eu saí andando, atravessei lá, pesquei pro outro lado e na volta eu voltei e não vi mais o jacaré ali. Não sei se ele tava ali, não sei se ele tava na água, beleza. Voltei de volta pro rio nesse mesmo dia. E fui remando até onde estava o pessoal de barco. Quando eu cheguei perto do pessoal de barco, o garoto que estava lá, garoto aí de uns adolescente, começou a gritar, Ander. Eu peguei aqui joguei para pegar um peixe, espero o jacaré veio e pegou minha isca. E era um jacaré até de um razoável. E pegou a isca dele e saiu levando. E aquele jacarezão assim, cara. E assim, na minha cabeça, cara, eu fico muito com dó de cortar a linha e deixar o bicho com aquele troço na boca. Por mais que ele mesmo tenha se enroscado, mas eu não acho certo. E eu tô ali para resolver. E eu fui indo perto daquele jacaré aquele jacaré tava bravo, cara. E é engraçado que quando ele tá bravo, que ele vai te morder, ele rosna. Ele fica bravo. Você sabe que ele vai te morder. Tanto que eu falei pra ele, cara, agora é a hora que ele vai me morder. Só que eu já tava preparado. Ele vai me morder, eu seguro, travo ali. Igual eu te falei. Por isso que eu contei a história. Você segura a mordida e aperta ele ali. Nisso o guia saiu correndo pro barco. Acho que ele tava... Cara, o guia, eu acho que ele não queria participar daquele de jeito nenhum. Ele saiu correndo, cara. Saiu correndo. Aí eu peguei, fui cercando o jacaré ali, subi em cima dele, travei a boca dele, segurei ele com a mão assim, levantei.
Claro que eu levantei ele nessa altura, o rabo dele tava encostando no chão. Aí o menino tava comigo e falou, né, agora eu quero tirar uma foto. Ele falou, não, vamos lá tirar foto então, calma aí. Aí levei ele lá pra beira do rio, que ele entrou num reguinho assim, entrei lá pra beira do rio. Segurei ele assim, né? Falei, ó, segura no meio. Segurei a boca dele, né? Não ia deixar ele pegar perto da boca, porque qualquer coisa ele... Então segurei ele na boca ali, ele tirou a foto. Aí eu coloquei ele no chão e aquela bandana, não tem aquele... Tipo, é uma bandana que você tampa assim, que ele tava me incomodando já, sabe, cara? Aí eu segurei com a mão e assim, pessoal, como eu fui atacado pela onça, a ponta desses dedos aqui falta, porque, né, eu contei isso pra vocês. Então eu às vezes esqueço que o meu pega na mão esquerda não é tão firme igual da mão direita, porque quando você pega o jacaré, você enfia a mão lá dentro e trava no queixo dele ali com força. E eu segurei. Aí vem aquilo que eu falei, o giro da morte. A hora que eu segurei, que o jacaré sentiu que afrouxou, ele deu o giro da morte. E ele girou meu braço, imagina, quem que aguenta segurar uma torcida de um giro da morte? Se tivesse na boca dele meu braço, ele tinha arrancado naquele momento. Porque ele girou rapidinho, minha mão já torceu, eu abri a mão. Só quando eu abri, ele mirou na minha perna e veio pra pegar minha perna. Eu abri as pernas e ele passou. Passou entre minhas pernas. E olha o que é o instinto do homem. Instinto. Você consegue ver isso nas imagens. Hoje, se eu fosse pensar, eu não faria. A hora que ele passou, eu pulei dentro d'água pra pegar ele de novo. Tipo, ele me escapou, sabe? E eu virei e corri atrás dele pra pegar ele de novo. Segurei ele um pouco pelo rabo, só que ele foi mais forte e saiu. Que é o instinto, é o nosso instinto. Sim. É aquilo assim que não dá pra controlar. Quando você tá ali numa situação daquela, o seu instinto é como se aquilo fosse minha presa, eu não ia largar enquanto eu não falasse, agora você pode ir. Só que ele veio e me atacou, e aí eu, putz, meu instinto. Aí eu expliquei, né, o giro da morte e tal, e saí dessa situação. E o guia ficou assim, tremendo as mãos, olhando tudo aquilo. Ele não ajudou em nada, porque eles sabem o perigo, né? E não digo que ele está errado, mas que como eles estão convivendo muito com esse tipo de animal, eles sabem o perigo que é, né? E a grande maioria das pessoas ribeirinhas, eles não se metem com esses bichos, porque sabem que não tem socorro, você tem que se costurar sozinho, é longe, né? Por isso que eu levo fio para sutura e a cordinha se der alguma zebra. Isso aí você tem que estar sempre ali a postos, né? E aí foi mais uma história que a gente acabou tendo aí para contar, né? E é o que eu falo, a gurizada, as crianças, principalmente o pessoal às vezes assiste, a gente fala, cara, vou fazer igual. Cuidado. Tenha realmente essa cordinha, porque se arrancar o braço, você volta para casa vivo. Acho que isso é a parte mais importante, é você voltar vivo. Entendeu? Show. Isso aí é o que você tem que ter mesmo. E se der uma zebra, você tem alguma coisa para se costurar.